Olá a todos, meu nome é Jean Paulo dos Santos Costa, sou aluno de IC, Iniciação Científica do PIBIC, trabalho no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, LabFise, que faz parte do Instituto Oswaldo Cruz, IOC, que se localiza na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no estado do Rio de Janeiro. Eu vou apresentar meu seminário virtual no segundo ciclo de seminários online, que é uma iniciativa do LabFise de apresentações semanais de artigos e trabalhos científicos entre integrantes do laboratório. O meu artigo que selecionei foi Composição Química e Atividade Larvicida de Óleos Essenciais de Pegano armala, Nepeta catara e Felondreno amurense contra a Aedes aegypti. Ele foi elaborado por pesquisadores chineses da Universidade de Jilin e um pesquisador argentino da Universidade de Tucumã, e foi publicado no ano de 2020. Os objetivos do artigo é avaliar a ação larvicida de 3 tipos de óleos essenciais em Aedes aegypti, fazer uma análise da composição química dos óleos essenciais e também verificar a ação larvicida de alguns dos componentes. Escolhi este artigo pelos motivos de ser uma publicação bem recente, quase atual, e também por abordar ser algo condizente com o meu projeto que faço no laboratório, que é sobre o uso de óleos essenciais no controle de Aedes aegypti. Antes farei uma breve introdução. O Aedes aegypti, como muitos já conhecem, é um mosquito preto com listas brancas no tronco, na cabeça e nas pernas e é menor do que os mosquitos comuns. É o principal vetor das arboviroses dengue, zika, chikungunya e também febre amarela ciclo urbano. A dengue é considerada a mais grave das doenças. Ela causa febre por 2 a 7 dias, náuseas, vômitos, dores musculares nas articulações de cabeça, no fundo dos olhos e diminuição da taxa sanguínea de leucócito. Em casos mais graves, a dengue pode provocar hemorragias que podem levar à morte. A chikungunya também causa febre alta de início súbito, dor nas articulações ou artrite intensa de início agudo e não explicado por outras condições. Alguns sintomas da chikungunya duram em torno de 2 semanas, mas as dores articulares podem permanecer por vários meses. Casos de morte são muito raros, mas a doença, em virtude da persistência da dor, afeta bastante a qualidade de vida do paciente. A febre zika é a doença que causa os sintomas mais leves. Pessoas com essa enfermidade apresentam febre mais baixa que a dengue e chikungunya. Também tem dor nas articulações, olhos avermelhados e coceira característica, conjuntivite. Muitas das vezes a doença é confundida com a alergia. Normalmente a zika não causa morte e, embora os sintomas durem de 3 a 7 dias, 80% dos casos não apresentam sinais da doença. Portanto, como diz no artigo, a melhor forma de lutar contra essas doenças é através da erradicação do mosquito Aedes aegypti. Muitas formas de controle ao Aedes aegypti já foram e ainda são utilizadas atualmente, principalmente inseticidas e larvicidas, como por exemplo a aplicação contínua de organofosforados como temefós e fentião, ou piretroides como permetrina e resmetrina, reguladores de crescimento de insetos como diflubenzuron e metopreno e larvicidas bacterianos. No entanto, essas estratégias de controle levaram ao aparecimento de resistência das larvas do mosquito a estas substâncias e ainda ocasionou um impacto negativo em outros seres vivos que não eram alvos do inseticida.
uso de óleos essenciais ou seus constituintes são uma solução que podem ajudar a superar esses problemas. O desenvolvimento de produtos ambientalmente amigáveis com ação inseticida e baixo custo são essenciais para diversificar as estratégias de controle para a Aedes aegypti. Por isso, os óleos essenciais são vistos como alternativa para o desenvolvimento de novos produtos de controle. Os óleos essenciais, para quem não conhece, são extraídos de material vegetal e são constituídos normalmente com metabólitos secundários das plantas. Neste artigo foram utilizados 3 exemplares de óleos essenciais que iremos conhecer melhor daqui a pouco. Os óleos essenciais têm mais vantagem, pois geralmente exercem sua ação em vários níveis nos organismos-alvo. Portanto, há uma baixa probabilidade de ocorrer resistência nos insetos. Além disso, em comparação com produtos que não são naturais, os naturais são menos prejudiciais à natureza. Contudo, é preciso falar que tem naturais que podem gerar ações negativas no ambiente. Entretanto, os produtos naturais possuem muitas opções que incluem compostos potencialmente amigáveis para o meio ambiente. Por isso, coloquei aqui em sua maioria. Ainda mais, os inseticidas, larvicidas têm baixa biodegradabilidade, que mostrou ter um impacto adverso de longo prazo na saúde humana, diferente dos óleos essenciais. E, por fim, atividade seletiva contra insetos, não fazendo mal a outras espécies. Agora eu vou apresentar as plantas que foram utilizadas no estudo. Os tipos de óleos essenciais do artigo. A primeira é a Pegano armala, mais conhecida como Arruda síria. Durante o seminário vou dar preferência para falar os nomes comuns das plantas. Muito cultivado nos jardins em todo o mundo, devido às suas folhas fortemente aromáticas, atinge até 1 metro de altura, apresentando haste lenhosa ramificada desde a base, indicada nos casos de supressão da menstruação. Também possui efeitos abortivos por causar fortes contrações uterinas, e também utilizadas para o tratamento da dor, inflamações da pele e câncer de pele. Suas folhas são utilizadas como chá com fins calmantes. A próxima é a Nepeta catária ou erva gateira, erva dos gatos. Esse nome tem origem no efeito excitante que exerce sobre gatos domésticos e alguns felinos. A erva gateira desenvolve-se naturalmente em solos calcários em várias partes da Europa e da Ásia. Suas folhas e hastes são cobertas por pelos esbranquiçados. As flores, púrpuras ou brancas e com pontinhos vermelhos, crescem no alto das hastes. No Brasil, o cultivo da erva gateira é desenvolvido especialmente para uso na medicina veterinária de felinos, sendo também usada como enchimento de brinquedos de pano para gatos. As folhas secas e os topos floridos de erva gateira são usadas como medicamento tônico, carminativo e diaforético e para cólicas infantis. A última planta usada no artigo é a Felodreno amurense ou sobreiro de Amur. Conforme o artigo, é aplicada contra meningite bacilar, disenteria, pneumonia, tuberculose e cirrose hepática.
A casca da árvore é um importante medicamento fitoterápico na China. As aplicações medicinais do óleo incluem o tratamento da pancreatite, redução do colesterol e açúcar no sangue, e o tratamento de várias doenças de pele. Aqui dentro da bicicleta. Ó, quando for, leva a chave do correio da porta. Do portão, tá? Leva a chave do portão, eu já vou. Eu vou lá pra prefeitura. O posto é pra prefeitura. Material e métodos. Primeiramente, foram coletadas folhas e caules de arruda síria e erva gateira, mais folhas de sobreiro de amur. Todas essas plantas foram obtidas na região de Jilin, na China. E também nos ensaios foram utilizados larvas de Aedes aegypti em estágio L4, colocadas em bandejas de vidro com água e alimentação com biscoito de cachorro. Foi realizada a extração dos óleos essenciais com 400 gramas de material vegetal de cada planta, que foram submetidas a uma hidrodestilação durante 6 horas num aparelho denominado Cleavenge. Os óleos essenciais foram armazenados a 0 graus após filtração. Os óleos essenciais foram preparados em concentrações entre 150 e 9 mg por litro, foram acrescidas com 0,05% de DMSO como emulsionante. Para controle negativo, teve o DMSO e água. Os ensaios foram feitos com beckers de 400 ml, adicionando 250 ml por becker. Foram feitas 5 réplicas, 20 larvas foram colocadas em cada becker e o número de larvas mortas foi registrado após um período de 24 horas, um dia. Só uma observação, não teve mortalidade nos controles. Agora eu vou falar sobre os resultados. Nesta tabela estão apresentados os 3 óleos e sua composição química, assim como a porcentagem de cada composto presente no óleo. Eu destaquei cada óleo de uma cor diferente para ser mais fácil a visualização e o entendimento. O Pegano Armala, que é a arruda síria, eu marquei de verde. O Nepeta catária, ou erva gateira, marquei com azul. E o Felodreno amurense, ou sobreiro de amur, está de vermelho. Na análise do artigo foram identificados um total de 21 compostos de arruda síria, 15 compostos de erva gateira e 23 compostos de sobreiro de amur. Em relação ao composto mais abundante, de maior presença no óleo, no de arruda síria, continha principalmente limoneno, 14,5%, e timol, com 11,5%, e que ocorre também com óleo de erva gateira, que também apresenta alto teor de timol e é o maior composto do óleo, com 46,5%. Os outros dois, neptalactone, têm 18,3% e 19,7%. Já no óleo de sobreiro de amur, os compostos mais abundantes foram eugenol, com 14,5%, e eudesmol, de 9,5%.
Os demais compostos apresentaram teores abaixo de 8%. Este artigo é interessante, pois vamos ver agora que eles não fizeram apenas ensaios para verificar a atividade larvicida somente dos óleos que estavam trabalhando, mas também teve ensaios com alguns compostos da tabela, e o resultado até surpreende. Eu dividi a tabela 2 em duas partes para ficar melhor para falar. Nos óleos essenciais estudados, 2 apresentaram ação larvicida contra as larvas de Aedes aegypti no período de 24 horas. Neste estudo, foi determinado 2 tipos de concentrações letais, de 50 e 95. A concentração letal é a concentração do composto que obteve uma letalidade necessária para causar a morte de determinada quantidade de larvas. Por exemplo, na CL50, a morte de 50% das larvas. Acho que até já falei sobre isso no meu último artigo que apresentei, depois que quiser dar uma olhada lá no vídeo. Cada óleo teve uma diferente concentração letal, e para chegar a uma conclusão sobre o quanto da eficiência do óleo, é utilizado um parâmetro feito pela classificação de Dias e Moraes, onde declaro que quando uma concentração letal de 50 for menor que 50, é considerado muito ativo. Se for menor que 100, é ativo, e maior que 100 é inativo. Então, ao olharmos para a tabela, o primeiro óleo de arruda síria teve uma série 50 de 101,5 mg por litro, sendo, portanto, inativo. Os outros 2 estão abaixo de 100 mg por litro. Então aí já teve sucesso de óleo para no futuro ser um larvicida. Só a diferença que entre os 2, o óleo de erva gateira teve um resultado melhor ainda, de 47,3 mg por litro, sendo considerado então muito ativo. E o óleo de sobreiro de Amur foi de 72,7 mg por litro. Com isso, ele é ativo. Observem que nas mesmas condições de ensaio, para matar 50% das larvas, foi necessário somente 47,3 mg por litro de óleo de erva gateira. Isso é menos da metade do de arruda síria. Agora aqui estão as concentrações letais feitas com os compostos timol, eugenol e o inseticida organofosforado clorpirifos. Todos estão no nível muito ativo. O clorpirifos é ativíssimo. E percebe-se que tiveram mais êxito os compostos dos óleos do que os próprios óleos em si. O timol, que eu disse anteriormente que estava presente tanto no óleo de arruda síria e erva gateira, teve uma concentração letal de 37,1 mg por litro. Foi melhor do que seus 2 óleos. E já a eugenol, que está presente no óleo de sobreiro de Amur, com uma série 50 19,8 mg por litro, se destacou mais do que o seu óleo, que teve 72,7 mg por litro. Então, isso que tinha achado interessante. Foi bom o estudo ter ido além dos óleos e testado também os compostos. Foi constatada uma letalidade maior no composto em relação ao óleo essencial. Discussão. No artigo veio junto com os resultados, mas achei bom separar. O artigo encontrou diferenças em relação a outros trabalhos sobre a composição dos óleos,
No de erva gateira foi relatado num trabalho que o óleo continha somente estereoisômeros de neptalactones. Em outro também tinha isso, com acréscimo de monoterpenos, e já em outro não tinha neptalactones. O artigo justifica que pode ser por causa dos óleos terem vindo de plantas que foram cultivadas em outras regiões, localidades, países e também do jeito que foi feita a extração do óleo. Foi diferente da que usaram no seu estudo. Já nos outros óleos, num de arruda síria, proveniente do Paquistão, segundo outro artigo, encontraram bastante cânfora e capilina. No óleo de sobreiro de Amur, agora da Polônia, tinha elemol, ocimeno e limoneno. Detalhe que ainda disseram que eram os componentes principais. Se forem rever a tabela 1 aqui dos resultados, o limoneno no óleo de sobreiro de Amur tem 1,1%. Na atividade larvicida, o timol e o eugenol, que foram muito bons, tiveram resultados diferentes de outros trabalhos, que variou para o timol entre 46 a 59,8 mg por litro e no eugenol de 60,9 a 93,3 mg por litro. Só que mesmo assim ainda são considerados ativos. O artigo relatou que isso ocorreu devido a outras formas de terem feito os ensaios. A metodologia foi diferente e também ao tipo de larva que usaram. No artigo foi L4, nos outros pode ter sido L3. O óleo de erva gateira e o seu maior composto timol tiveram resultados bem próximos. Com isso, segundo Dias e Moraes, a ação larvicida de um óleo contra a Aedes aegypti se baseia ou em seus devidos maiores compostos ou num total conjunto com todos os maiores e menores compostos. Conclusão. O artigo ressaltou que o composto timol foi fundamental para a atividade larvicida do óleo e elegeu dentre os óleos essenciais o óleo essencial de Nepeta catária ou erva gateira como um possível bom candidato a ser um dia um produto biolarvicida para o controle vetorial de Aedes aegypti. Agradeço a sua atenção e é isso.